Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma live maravilhosa, onde nós vamos abordar mais um pilar da saúde funcional: ecossistema ou teia social. Teia social ou ecossistema, as pessoas que nós mais convivemos. Olá, sejam bem-vindos! Que alegria te ver aqui, minha amiga. Gratidão. Hoje falaremos sobre teia social, ecossistema, as pessoas que nós mais convivemos. O que acontece com a nossa saúde funcional? E eu tenho uma convidada especialíssima, uma profissional maravilhosa, Olga Torres, minha colega de profissão, minha colega de mentoria, e nós iremos abordar esse assunto. Vamos chamar o pessoal, vamos chamar a galera, vamos chamar todo mundo, que o tema de hoje é imperdível. E aí nós vamos entender, às vezes, o que acontece com a gente quando nós convivemos com pessoas positivas, negativas, bem-humoradas, mal-humoradas. O que acontece com a nossa saúde quando nós convivemos com as pessoas. É um tema importantíssimo e interessantíssimo. Chamando essa galera linda. Vamos abrir para as dúvidas também. Esperando a nossa convidada chegar. E tudo isso, a teia social, o ecossistema, ela está relacionado também com a parte de neurociência. E nós iremos abordar também, fazer essa abordagem. O que acontece com o nosso cérebro, quando a gente convive com esse tipo de pessoa, o que acontece com a nossa saúde, com a nossa fisiologia. Tudo isso interfere, não é? Nosso poder de decisão, o nosso ânimo, o nosso humor, tudo isso é abatido e está relacionado também. Chegou a minha convidada especialíssima. Deixa eu chamar ela aqui. Vamos chamar. Nossa, Olga Torres, uma profissional super competente que eu admiro muito, uma história de vida linda. Boa noite, Noite, dona. tudo Uma noite bem? quente aqui em Brasília, tudo ótimo. Ai, bem quente. Muito, É, muito quente. Eu tô tentando ajustar aqui o celular. certo. Dá uma Tá. organizada aí É, ele para a tá gente começar a pesando, ele tá falar, caindo. desse assunto super interessante e que interfere na nossa saúde funcional. As pessoas que nós convivemos. E aí eu te pergunto, Olga, como é que está a tua teia social, teu ecossistema? Hoje o meu ecossistema é só o pessoal de casa, né, Lu? E essas redes Exato, sociais, é interessante a gente ressaltar isso. Redes sociais também é considerado nosso ecossistema, né? exatamente. Então, quanto que isso interfere aí na nossa vida? Até que Exatamente. ponto a gente permite com que essas redes sociais também venham a interferir na nossa vida, né? E Exato. você, Por quê? Lu? Como é que tá? Kellen, querida, chegando! Ela não perde Chegou! nenhuma das nossas lives. Então, o ser humano é um ser social. A sociologia, ela já faz essa abordagem, não é? Ela já traz, mostra as relações humanas dentro de uma sociedade. Porém, o que a gente está percebendo nos últimos tempos? Nós estamos percebendo uma sociedade doente. Oi, Anne, tudo Oi, bem? Anne. Nós Tudo estamos percebendo uma sociedade doente, não é? Doente mentalmente, doente pelos seus pensamentos, e as relações sociais, elas têm interferido muito. As nossas relações, elas não se especificam aos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, mas também as redes sociais, aqueles que nós seguimos. O que nós estamos vendo, o que nós estamos observando? Existe uma explicação neurológica que fala do neurônio espelho, que nós somos a média das pessoas que nós mais convivemos. E quem estão sendo essas pessoas? E Qual a o gente acaba perfil dessas entrando, né, pessoas? Lu, num padrão de comportamento. Exato, Porque esse neurônio espelho, ele faz com que você visualize aquilo
e você repita. É como um Exato, espelho. E você faz de uma forma involuntária. Por isso que é exatamente. muito importante a gente se atentar ao nosso ecossistema, à nossa teia social, aquelas pessoas que estão mais próximas da gente. Não é verdade? Isso aí é fundamental, porque o que que acontece? Ai, olha só a Kelly! Que E eu quero ser fofa, teu né? muito demais, não é? Paulinho, que satisfação de ter aqui também. Uma Uma galera alegria, entrando. galera entrando. Então, existe Ai, uma também tá parte do nosso chegando. cérebro, Tia Naína, sejam todos bem-vindos. Boa noite. chegando, a galera. Tem uma parte do nosso cérebro que é a ínsula, que existe essa conexão. Quantas vezes a gente, às vezes, está com uma pessoa conversando e essa pessoa boceja e nós bocejamos também. E às vezes sem se dar conta, por conta dessa parte neurológica. Então, se nós convivemos com pessoas pessimistas, com pessoas que reclamam, e o que, que acontece? Existe uma vibração energética, não é? O medo, por exemplo, hoje as pessoas estão muito com medo da situação, da pandemia, da doença. E o medo, ele tem uma escala vibracional muito baixa. Quando nós baixamos a nossa escala vibracional, nós estamos baixando também a nossa imunidade. Então, tem pessoas que se movem pelo medo e Sim. que aí alteram toda uma fisiologia, não é? Por conta desse medo excessivo. O medo ele é bom, mas ele tem que ser moderado. E as pessoas acabam vivendo um medo excessivo. Assim como tem aquelas pessoas que julgam, ou aquelas pessoas que criticam, aquelas pessoas extremamente pessimistas que não conseguem ver o lado positivo das coisas. Isso significa que uma parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal direito, que é a parte negativa do cérebro, está superativada. E quando nós convivemos com essas pessoas, nós acabamos sendo influenciados por esse meio. E E tem aí um começa. detalhe, né, Lu? Que isso também baixa o nosso sistema imune. Exatamente. Exatamente. Então, as pessoas hoje vivem, às vezes, em alguns relacionamentos tóxicos também, relacionamentos não saudáveis, que são extremamente prejudiciais, que nem eu digo, dormem na cama de prego, mas preferem, às vezes, não sair, e não é só em relacionamento, às vezes em questão de trabalho, às vezes em amizades, pessoas que não sabem dizer não, que só dizem sim, sim, sim para as pessoas, e isso acaba afetando a saúde. E E isso é afeta uma de uma forma de dizer não forma. para si. Quando você fala sim demais para o outro. Exatamente, exatamente. Porque quando eu digo sim para o outro, eu digo não para mim. E o inverso é verdadeiro. E tem situações que nós precisamos ter esse autocuidado, essa autorresponsabilidade, porque às vezes eu percebo assim, tem pessoas que tudo estão prontas, estão dispostas, e às vezes acabam se prejudicando porque ficam dizendo muito sim para os outros. E aí ficam sobrecarregadas. E quando as pessoas ficam sobrecarregadas, às vezes elas entram num nível de tensão tão grande que acabam ficando toda a parte posterior das costas contraída com aquela musculatura de cansaço excessivo, de estresse excessivo, porque se sentem sobrecarregadas. E aí o corpo começa a responder sobre essas atitudes, sobre esses comportamentos. Então, pessoas que têm muitas dores nas costas, muitas dores nos ombros, comece a rever o comportamento, comece a pensar. É o corpo expressando algum tipo de sentimento, algum tipo de situação e algum estilo de vida. E Lu, e quando a gente traz aí essa informação, nós somos a média das 5 pessoas mais próximas de nós, né? Isso. E quando a gente fala desse ecossistema, da importância dele, porque muitas das vezes, por conta do neurônio espelho, você acaba terceirizando as suas decisões, Exatamente. né? Por terceirizar as suas decisões, você acaba também colhendo aquilo que você, na teoria, não queria, mas na prática é o que aconteceu. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
o que que acontece, não é? Tem pessoas que não se apropriam da própria vida. E o que que eu quero dizer com isso? Quando nós nascemos seres ilimitados. Todos nós nascemos para sermos felizes e todas as pessoas têm um lado bom. Por pior que sejam algumas, todas têm o lado bom. Quando nós nascemos para sermos pessoas felizes, realizadas, completas. Porém, a partir que o tempo vai passando, os limites vão começando a acontecer. Às vezes por conta da palavra que é dita para a criança, às vezes por conta dos comportamentos, das experiências que as crianças vão tendo, dos exemplos dos pais, dos adultos, dos avós, enfim, das pessoas, dos professores, das pessoas que convivem com ela. E acaba aí, começa uma limitação. Porém, nós crescemos, nos tornamos adultos, e aí nós podemos dizer, ok, não é? Eu ouvi aquela palavra, eu ouvi aquilo que foi dito, mas hoje eu sou um adulto e eu posso fazer escolhas diferentes. Então, é tirar o processo daquela criança ferida, daquela criança infantil que nos habita e começarmos a adultecermos. É trazer para a consciência e começar a ter atitudes, é ter a autorresponsabilidade de escolher uma vida diferente, de querer escolher companhias diferentes, de querer escolher trabalhos e situações que te elevem. Por quê? Quando nós convivemos com pessoas positivas, otimistas, empreendedoras, nós acabamos sendo influenciados por essas pessoas. Então muda, como eu falei anteriormente, muda o nosso campo vibracional. E quando nós temos um líder positivo, quando nós temos um mentor, quando nós temos uma pessoa que nos inspira, eles nos puxam, eles nos elevam. E aí nós começamos também a elevar tudo, a elevar a nossa vida, a querer ser mais, a querer buscar, a querer evoluir. E aí, quando a evolução acontece, é o que eu chamo de âmbito angular, hábito angular. Porque quando eu começo a estudar, eu começo a querer ajudar outras pessoas, e aí começa a se formar uma corrente do bem, uma corrente de felicidade, uma corrente mútua de um ajudando o outro. E quando nós começamos a mudar o nosso ambiente familiar, o nosso ambiente de amigos, o nosso ambiente de trabalho, nós começamos a construir uma empresa diferente, nós começamos a construir uma sociedade diferente. A gente consegue impactar o mundo com pequenas ações. Exatamente. Então a gente começa a mudar a nossa palavra, a gente começa a mudar a nossa atitude, a gente muda o nosso sentimento e isso vai reverberando. Isso reverbera para as pessoas que estão próximas. Eu tenho um hábito que eu gosto todas as manhãs, sempre de mandar uma mensagem para alguma pessoa aleatória. Vamos supor assim, eu medito e às vezes vem uma pessoa na minha cabeça. E aí desejar um bom dia, e não é nem um bom dia, é um dia maravilhoso, é um dia extraordinário. Porque podem perceber, quando a gente sai na rua e a gente percebe e vê uma pessoa sorrindo, a gente já se influencia por aquela pessoa sorrindo, não é? A gente já se contamina por aquele sorriso. Quando passa uma pessoa e te dá bom dia, e esse bom dia é sorrindo e é feliz, como que o teu dia não vai ser maravilhoso? O contrário também acontece. É isso que eu queria entrar. Ia tocar nesse assunto especificamente. Porque também o contrário acontece. Então, se você fica o tempo inteiro próxima daquelas pessoas em que elas são mal-humoradas ou são pessoas que não te ajudam no sentido de que às vezes você tem um objetivo na vida, você tem uma meta traçada, você tem um sonho para ser realizado, mas você está cercado de pessoas em que elas não te impulsionam, não deixam você ir além. Mas elas fazem de uma forma voluntária, porque eu não quero ver você crescendo, então eu faço. Não, elas fazem sem perceber porque elas também são influenciadas por outras pessoas.
Mas quando você Exato. toma consciência daquilo que você quer para você, o que você sonha para você, você também precisa ter autorresponsabilidade de decisões de quem vai te acompanhar nessa jornada. Por Exato. quê? Porque aquela pessoa que, um exemplo, e é até um estudo que o Sandor já trouxe pra gente. Aquelas pessoas que têm um sobrepeso, elas vão andar com outras pessoas que têm sobrepeso. E Aquelas, isso é mostra em artigo científico, inclusive, não é? isso é artigo científico, pessoal. Então, assim, por as pessoas sentirem essa conexão entre elas, elas vão ficando mais perto disso. E você romper essa situação, um exemplo, você é sobrepeso, mas você quer sair da linha do sobrepeso. Você quer reduzir peso, mas você só anda com aquelas pessoas em que vai o quê? Vai pro fast food, vai pra padaria, vai comer comidas mais pesadas. São pessoas que odeiam fazer Processado. atividade física, são pessoas que viram a noite numa balada. Então é muito difícil você conseguir romper essa situação. É difícil, mas não é impossível, Exato. né? E aí, a É o partir dizer desse. sim e dizer não, não é pra gente e pros outros. É um dizer sim e um dizer não para o outro. Quando você passa a dizer sim mais para você, para aquilo que você sonha, você consegue realizar e você consegue também trazer mais energia para fazer você ir mais adiante e galgar mais longe também. Só que Com certeza. sozinho, gente, a gente consegue as coisas. Mas junto a gente vai muito mais longe. Mas muito mais Exatamente. longe. Porque quando você demonstra muitas das vezes a sua vulnerabilidade, onde você quer melhorar, vão ter várias outras pessoas ali querendo te ajudar, te impulsionar para fazer diferente, para te ajudar. Exemplo, às vezes a pessoa ela tá querendo começar a correr. Ah, eu gostaria de fazer uma meia maratona na minha vida. Aí uma pessoa vê você correndo, aí um outro amigo vê, aí ele vê que você não tá correndo muito bem, ou então o que você precisa. Ele vai te dar uma dica, ele vai te dar uma orientada de como ir. Mas você tem que estar aberto para. Você precisa dar o Receber. primeiro passo para você mesmo, É. né? E aí você conseguir romper essa barreira de sair daquele ciclo de amigos ou de visualizações no Instagram ou que seja na família, você romper essa situação, você gasta muita energia. Não pense que é pouco. É um desgaste energético muito grande. É um Muito desgaste grande. porque é como se você estivesse o tempo inteiro combatendo uma situação que você quer para você. Então, às vezes, isso cansa. É. Mas depois, quando A você gente pode reúne com um grupo que está na mesma linha que você se renova. ficar leve, não é? Ah, eu tanta Fica saudade da nossa suave. reunião da mentoria presencial. Nossa, Exatamente. E muita aí eu ia saudade. trazer justamente assim um exemplo profissional. A gente pode ver as equipes de trabalho que são equipes coesas, unidas, onde existe um senso colaborativo muito grande, o resultado se torna diferente, não é? Quando as pessoas ali da equipe são otimistas, são alegres, e às vezes tem alguém que dá uma caída, aí vem o outro e eleva. Não, porque a gente vai conseguir, porque vamos lá. E aí um impulsiona o outro, e aí olha o resultado dessa equipe. E a mesma coisa, isso nós podemos trazer também para relacionamentos, não é? Relacionamentos conjugais, quando o casal está alinhado, cada um tem uma vida, mas os dois têm uma vida juntos, existe esse alinhamento, não é? Pode ver que as relações são muito mais felizes. A vida se torna mais saudável e com isso vai existir uma saúde emocional, uma saúde psicológica, não só para o casal, mas para a vida deles, mas também para a vida dos filhos que estão ali entre aquele casal, para a vida daquelas crianças também. Então, esse alinhamento, ele é muito importante e ele é muito saudável, porque o que acontece? Tem as pessoas que são âncoras, que te puxam para baixo, não é? Que não te deixam presas ali, porque qualquer coisa que a pessoa queira fazer, sempre tem aquela vozinha. Mas por que vai tentar isso? Mas não vai dar certo. Porque o país está em uma situação difícil, porque a economia está complicada. Gente,
Crise sempre existiu. Existem situações diferentes. E as pessoas que transcendem essas situações são as pessoas que se permitem viver o amor, que se permitem viver a felicidade, que se permitem a dar o próximo passo, que dizem sim. É a questão do ilimitado. Quando nós nascemos seres limitados, se permitam a serem felizes num relacionamento, num local de trabalho e ir adiante e conviver. A questão da rede social também, que hoje, como nós estamos em casa, as pessoas ficam se olhando, ficam se comparando, e aquilo ali acaba se tornando negativo. Porém, se tu tem uma rede social com pessoas, com atitudes, com sorriso, não é? Mostrando a evolução delas, como isso faz a diferença. Isso Demais. faz com que a gente queira seguir, queira continuar no nosso propósito. Então é interessante até as escolhas de quem vocês estão seguindo, né? No sentido de não seja levado pela manada. O Instagram e o YouTube e o Facebook, eles trazem pessoas próximas daquilo que você tem visto de nas últimas visualizações ou buscas. Então ele vai te trazer mais pessoas semelhantes àquele perfil. Um exemplo, Exatamente. se você tem o hábito de verificar contas voltadas para emagrecimento, ele vai te apresentar 30 contas voltadas para mulheres super magras ou para caras super sarados. É isso que você vai ter que ter também o filtro de fazer o quê? Eu quero emagrecer? Ok. Qual o preço que eu quero pagar? É um emagrecimento sustentável? Então eu vou buscar contas que me tragam as informações de emagrecimento sustentável, para que eu não venha me comparar com aquela blogueira fitness, né? Exato. Porque cada um de nós, né, eu falo que é o nosso templo temporário. A gente precisa respeitar ele, a gente precisa respeitar os limites dele. Mas é o que a gente está falando. Às vezes você fica muito preso a situações em que você não se percebe e ainda fica reclamando porque aquela situação se repete. Exatamente. Né? Eu não É, consigo realizar isso, eu não consigo fazer aquilo, porque você não, as pessoas que estão ao seu redor não te ajudam a sair e fazer o diferente, e as pessoas que estão ali para te ainda estão por perto, elas ainda falam, não, fica mesmo do jeito que você tá. Lu, eu achei muito interessante quando você falou, a gente estava conversando mais cedo, e eu queria que você uhum, tocasse no ponto que você falou assim, o poder daquela pessoa que influencia e você permite com que ela tome decisões por você. A sua fala, o restante que eu achei muito interessante. Se você puder dar continuidade, exatamente. porque senão eu vou falar tudo. Então, não é. É a questão assim de trazer para a consciência mesmo. O que que eu quero? O que que eu quero para minha vida? O que que eu quero para daqui a um ano? O que que eu quero para daqui a 2 anos? O que que eu quero para daqui a 5, 10 anos? É ter esse cenário claro na tua mente, não é? E te permitir a viver isso. E aí, com que tipo de pessoas tu vai querer estar convivendo, em que tipo de trabalho tu vai querer estar fazendo? Por quê? Gente, porque, olha só, tudo aquilo que nós fizemos hoje será a construção do nosso futuro. Pode ser para a nossa carreira, pode ser para a nossa saúde, pode ser para a nossa doença. E tem muita gente que não tem isso claro e que não traz isso para a consciência. E acabam levando uma vida que nem diz a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E Terceiriza aí as suas decisões, né, Lu? exatamente, terceiriza as decisões. Aí é o marido, é o chefe, é uma situação, é outra. E eu não consigo me apropriar das minhas decisões, muitas Eu até vezes por lembrei falta. de um perfil comportamental, Lu. Home Simpsons. Depois a gente vai explicar tudo, gente. Vamos Vai ficando aí na explicar. live, a gente vai explicar. Depois a gente volta. Só deixa eu concluir essa minha ideia aqui. E aí, às vezes, eu não tenho autoestima, eu não tenho a autorresponsabilidade.
porque é o meu marido que decide a viagem, é o meu marido que decide a casa, é o meu marido que decide se eu tenho ou se eu não tenho amigas para sair, para de vez em quando conversar com as amigas, Tem aquele gente assim. relacionamento que te sufoca, aquele assédio moral dentro do trabalho, por falta de respeito, por falta de consideração, não é? Home Simpson, é isso aí. Então, gente, é exatamente isso. É uma questão, às E vezes, da pessoa ficar sempre acuada, acuada e ter medo de tomar decisão. precisa ter coragem. Para viver, precisa de Exatamente. coragem. Gente, e aquilo que eu falei assim, ó, tem momentos da vida da gente que às vezes a gente passa por situações e acontece. Acontece. Cada pessoa tem um histórico. Porém, é importante daí a gente trazer esse resgate e trazer para a consciência. E aí, colocar um ponto final, em vez de colocar uma vírgula. E começar a dar um outro rumo. Começar a tomar decisões, a ter coragem, a se permitir, não é? E começar a criar um outro cenário, porque isso acontece quando a gente permite. E eu já passei por situações muito difíceis, tanto em relacionamento, quanto em situações de trabalho. Por quê? Porque eu ia sempre permitindo, porque eu ia sempre permitindo, porque eu ia sempre permitindo. E aí a gente acaba criando um personagem. Quando a gente cria esse personagem, a gente acaba se prejudicando, porque está sempre dizendo sim para os outros, sempre dizendo sim, sempre dizendo sim. No Lu, momento que a gente. Oi. e quando. Eu acho que é o que todo mundo deve estar se perguntando. Como você teve essa vivência toda de permitir no trabalho, e também em relacionamentos, e muitas das vezes a gente se anula, né? Exatamente. E quando eu acho que as pessoas devem se perguntar assim, qual foi o seu primeiro passo para romper essa barreira? O primeiro passo é justamente isso: é trazer para a consciência e começar a perceber que vida que eu estou levando. O que está acontecendo comigo? E aí as pessoas acabam vivendo um nível de estresse diário. E que isso não é mais esporádico, acaba se tornando uma coisa cotidiana. E quando esses sentimentos ruins se tornam cotidianos, as doenças elas acabam aparecendo, porque o nosso corpo ele sinaliza. E por isso que eu acabei tendo um tumor aqui na garganta. Por quê? Porque não falava, e engolindo, às vezes por educação, às vezes por respeito, por uma outra situação, não é? Querendo proteger os outros. E aí a gente acaba se mutilando. E a gente acaba entrando nessa mutilação. Só que quando a gente começa a trazer para a consciência o que está acontecendo com a minha vida, o que as pessoas estão fazendo comigo, não é? E eu começo a perceber cenários diferentes, e aí começa todo esse processo de mutação. E aí é a lagarta querer sair do casulo e começar a procurar a melhor versão. Né? É você Foi deixar aquilo de ser a vítima, né, Lu? sem E ser o deixar de se autorresponsável. vitimizar e ser a protagonista da própria vida. Deixar o controle remoto nas minhas mãos e eu ter o poder de decisão. O que eu quero para mim? Que tipo de relacionamento eu quero? Que comida eu quero comer? Para que lugar eu quero viajar? Com que tipo de pessoa eu quero me relacionar? Quais os amigos que eu quero ter? Então, são desde pequenas coisas até coisas mais grandiosas. O que eu quero para mim daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? É o viver o ilimitado. Tudo o que a gente deseja acontece. Nós precisamos trabalhar o nosso plano mental. O nosso plano mental é poderosíssimo. E para isso nós temos uma glândula que se chama a glândula do terceiro olho, que é a glândula pineal, que quando nós visualizamos, nós concretizamos. O iPhone, antes de ser concretizado, ele aconteceu no plano mental de Steve Jobs, não é? Thomas Jefferson, ele também idealizou a lâmpada. E aí, hoje nós vivemos com isso.
Então, tudo aquilo que nós queremos materializar, nós precisamos primeiro acreditar naquilo que nós queremos. E aí começa a mudar a palavra, muda sentimento, muda pensamento e ação. É o ciclo do PSAR. É o pensamento, o sentimento, a reação e a ação. E aí nós saímos do círculo vicioso e entramos no círculo virtuoso. É quando a gente diz um basta para várias coisas, é quando a gente diz um basta para várias situações, é quando a gente diz um basta para as pessoas. Se cria um novo e diferente cenário. Que aula, né, gente? Que aula. Quando a gente... Que é aula. aquilo ali, ó. Onde a mente foca, ela expande. Expande. Ela expande. Então, se a gente focar no negativo, o que vai acontecer? Aonde eu vou depositar a minha energia? Aquelas E, pessoas que reclamam muito, que são pessimistas, olha o gasto energético, como a Olga falou no início. Olha o gasto energético que tem nessa situação. e eu A acho mesma coisa quando eu faço um projeto legal. Quando eu faço um projeto legal, por exemplo, assim, eu trabalho com crianças em escola pública e eu já trabalhei com crianças vulneráveis por conta da situação familiar, da situação econômica, várias situações. Mas eu focava minha energia no meu estudo e querer ser uma pessoa diferente na vida daquelas crianças. Querer mostrar para elas que existiam e que existe um caminho diferente. E não é porque elas vivem ali que elas precisam viver a vida inteira ali. Que existe um oceano azul e que elas podem desbravar esse oceano. Então, eu estou focando uma energia na educação, nas crianças, num país diferente, numa sociedade diferente. E aí eu isso. queria até indicar um filme para vocês aqui. Fica à O vontade. Milagre da Cela 7, onde a linguagem do amor é belíssima. E assistam esse filme sob o prisma da visão sistêmica, vendo a linguagem do amor. E o amor é uma dentro da escala energética, é uma das maiores vibrações. O amor e a gratidão. É. E E na Lu, sala 7, eu vou dar um pouquinho do spoiler. E na sala 7 vou existiam assistir, hein? vários tipos de presidiários. Porém, quando eles presenciaram o amor, a linguagem do amor, eles perceberam que cada um deles tem um lado bom. E aí a questão do ser ilimitado. Todos nós temos infinitas e ilimitadas oportunidades. E aí entra a questão da escolha. O que eu quero e como que eu quero. E olha só, pessoal, que interessante isso que a Lu traz, né? Quanto à ínsula, tudo que vocês estão recebendo agora, compreendam que não é nada empírico, né? Teve tanto a nossa vivência como também estudos, artigo Exatamente. científico por trás disso. Então, como a gente tem esse olhar holístico sobre as pessoas, a gente sempre foca bastante. Quem são as pessoas que estão perto de você? Elas te impulsionam ou elas te colocam para baixo? Né? Quais são as escolhas de filme que você faz? Elas te impulsionam, colocam para baixo? As séries que você assiste? O que que você tem assistido? O que que você tem procurado, né? E aí eu acho que é interessante trazer uma situação também. Às vezes você quer tanto uma determinada situação, está querendo realizar um sonho, então você toma uma decisão, vou fazer tal coisa. E você acaba focando tanto naquilo, focando tanto em ter aquilo, que você deixa de aproveitar o caminho. E aí Exato. você deixa também de deixar o amor no percorrer do caminho. E quando você chega lá onde você quer, você vai perceber que o legal era ter aproveitado o caminho e não necessariamente ter chegado lá, Exatamente. né?
Então, É é como no a gente, caminho que você vai aprender o todo. é Eu, como organizar uma festa, né? Tem gente assim que fica estressada organizando a festa e aí chega no dia da festa, tá exausto e não aproveita a festa. tem muitas das pessoas que são assim. E acaba falando assim, eu odeio fazer. Tem gente, eu odeio fazer festa do meu aniversário, porque você fica tão cansado que você não aproveita. E tem pessoas que Exato. adoram fazer porque é um momento que é de reunir os amigos, a família, aquele pessoal que faz tempo que você não vê, né? Então tem os dois lados. Então a gente comenta isso porque as pessoas que vão estar no caminho de vocês, elas vão ajudar vocês a irem mais longe. Mas essas pessoas são aquelas pessoas em que elas vão contribuir na vida de vocês e vocês vão contribuir na vida delas. E de uma forma, como um efeito dominó, vocês vão impactar o mundo de forma positiva. E tenham também atenção, porque às vezes você faz o seguinte: eu não sou pessimista, mas aquela pessoa que está na minha casa, ela é pessimista. É. E aí você quer fazer o quê? Você quer mudar aquela pessoa. Aí você gasta energia com você para não ser pessimista e você tenta gastar energia com aquela outra pessoa, sendo que Isso é você não sabe nem complexo. se ela quer mudar. E às vezes Exato. você julga a pessoa também falando, ai, porque ela é pessimista, você não sabe o que ela passou. Aí vem um pouco da tua empatia, né? Então, é interessante, muitas das vezes, você abrir mão do seu julgamento pré-definido, determinado, e simplesmente perceber a situação, reconhecer, ver o que você quer, deixar passar o que você não quer. E se a pessoa te procurar, se a pessoa quiser fazer diferente, esteja à disposição. Mas não gaste mais energia do que você já tem gastado até para se manter positiva para gastar com outra pessoa que não está na mesma linha, no mesmo sentimento e na mesma intenção de se tornar positiva. Porque o que, que acontece? Você às vezes está na sua casa e a pessoa, às vezes, ela pode ser pessimista, ela pode ser reclamando, enfim, ela pode ter alguma situação que você não gosta. Aí você vai tentar mudar aquela pessoa porque você acha que aquela pessoa é que está influenciando você. Aí você se faz vítima de novo. Exato. Entende? Então, é isso que eu quero que vocês compreendam, que no momento que vocês estão em isolamento, né, não estão saindo tanto, não estão vendo os amigos queridos, né, não tem aquela turma, tem o pessoal que tem o grupo da corrida, tem o grupo da bike, e às vezes não está conseguindo fazer isso. Tem o CrossFit, que agora as academias estão voltando, né? Mas que É. tem pessoal que tem um grupo do livro. Tem Então, assim, domingo, tem de dança, tem tem de várias coisas. dança, tem um monte de coisa. E aí a pessoa não tá conseguindo reencontrar com essas pessoas que recarrega, né? E tá convivendo com pessoas que não recarregam. Então aprenda a conviver na situação também. Utilize esse É. momento para você saber lidar com isso também. Porque, gente, a vida não é feita só de flores. São feitos de E momentos assim, difíceis também. e acolher, procurar acolher, e assim, entender, como a Olga falou, a questão da empatia. A empatia é muito importante, não é? Porque às vezes aquela pessoa tem um histórico, tem uma situação, mas ela ainda não está pronta e aberta para o processo. E aí acaba tendo um desgaste energético muito grande. Porém, o que eu falo para os meus alunos? Quando a gente começa a mudar as nossas atitudes, a gente começa a se tornar uma pessoa mais leve, mais tranquila. E eu estou num processo de reprogramação de estilo de vida com uma aluna minha, e que eu trago muito em evidência isso para ela, que ela fala, a questão é o ambiente de trabalho dela, o nível de cobrança, a maneira como as pessoas falam, e aí a gente pode um outro dia falar sobre comunicação não violenta também, que as pessoas elas têm uma maneira um pouco agressiva às vezes de falar, e tem pessoas às vezes que se magoam, que se chateiam com aquela maneira que recebem aquela informação, não é? Então tudo isso é um processo de mudança, não é? E aí eu digo assim, que não adianta apenas se reinventar, mas ver os motivos diferentes para que tu queira ser diferente. E é o que eu digo para essa minha aluna.
começa a ser mais leve, começa a ter uma percepção diferente. E nós temos várias ferramentas que nós entregamos e nós fizemos as interferências com os nossos alunos, justamente para deixar as pessoas mais leves, mais tranquilas. E quando a situação se tumultuar, perceber, levantar a cabeça, enxergar por cima da poeira para começar a ter aquela percepção. Isso. Porque hoje é visível no nosso cenário essa situação de pandemia, que tem pessoas que estão num momento desesperador. Tem pessoas que não estão em momento desesperador. Tem pessoas que precisam se reinventar. Tem umas que se já reinventaram. Isso vai da perspectiva e do olhar que a pessoa tem perante aquela situação. Posso abrir um parêntese aqui? Com certeza. E você só consegue ter essa percepção se você tiver consciência. Exatamente. Se você estiver no piloto automático, você não consegue ter essa percepção. Se você estiver reativo, você não consegue ter essa percepção. Aí aí vamos linkar, né? Tem o pilar ecossistema, que é o que a gente está tratando hoje, mas está muito associado com o pilar mente. Por isso que a gente trabalha com saúde funcional. Porque e é holístico, é tudo interligado. É tudo interligado. A gente tenta dividir para trazer as informações para vocês. A gente tenta dividir o máximo, mas é tudo interligado. Então, Exato. quando você não tem essa consciência, quando você não consegue ter clareza e você se torna reativo e você responde o outro como ele te responde. É a ínsula. É a ínsula. Isso. O espelho. Né? Então, você precisa utilizar as ferramentas de se manter na consciência. A sua mente, ela precisa estar onde os seus pés estão. Você só consegue fazer diferente, agir diferente, se você estiver consciente. Exatamente. Trabalhando nessa perspectiva. E ainda, o que é interessante também, Lô, só um detalhezinho. Muitas das vezes as pessoas elas trabalham muito no nível lógico, racional, sabe, impositivo. Não, porque tem que ser assim, vai ter que ser assim. Não tem outro jeito se não for assim. Mas se você sempre agir no modo racional, você também não consegue ter clareza. Você não consegue ter essa percepção. Por isso que é interessante você deixar também se levar por uma tal de intuição. Né? Então, aí, gente, está tudo interligado. Mente, ecossistema, tudo interligado. A gente não consegue fragmentar. Nós somos educadoras físicas, mas nós não trabalhamos do pescoço para baixo. Por quê? Porque a gente não passa apenas treino. Eu, por exemplo, sou professora de pilates, dou aula de yoga. E o que acontece? Nós não trabalhamos apenas a parte física, porque às vezes o sentimento da pessoa, às vezes a mente da pessoa está com uma preocupação, e quando a pessoa está com uma preocupação excessiva, como que ela vai fazer a tua aula? Qual o desempenho que ela vai ter? Pode até estar mexendo a musculatura, mas a fisiologia dela está toda alterada. E aí, às vezes, está com um nível de cortisol elevadíssimo. E até para ganhar massa muscular depois, isso atrapalha. Gente, exato. E quando a gente está com... Exato. E quando a gente está com um nível de cortisol elevado, a gente não consegue nem emagrecer. Não é? Porque existem os bloqueios. Fisiológicos. Então, existe toda uma correlação. E por isso que nós avaliamos o nosso aluno detalhadamente, minuciosamente. Não é? O nosso check-up ele é completíssimo, porque a gente tem essa preocupação. E o que acontece? Retomando um pouquinho do que a Olga falou, quando às vezes uma pessoa dá uma resposta atravessada para ti, às vezes porque não tem educação mesmo, não é? Às vezes porque tem uma perturbação mental, porque a mente está tão acelerada, e vai te responder e responde de qualquer jeito. E aí?
E eu vou deixar essa pessoa ter o controle remoto e abater a minha emoção, porque ela não tem inteligência emocional e não tem o controle emocional que ela precisa? Eu já trabalhei com muitas pessoas totalmente descontroladas, mas eu tinha uma coisa dentro de mim. Eu não vou deixar essas pessoas alterarem o meu humor e estragarem o meu dia. Não deem esse superpoder para os outros. Vocês merecem coisas diferentes. Vocês merecem ser pessoas felizes. E sejam uma célula do bem, uma célula que contamina para o bem. O contamina é da maneira positiva que eu estou falando. É a mesma coisa que nós termos um cesto de frutas com várias laranjas e tem uma laranja mofada ali no meio. O que acontece com o cesto? Mofa o resto. Acaba mofando, não é? Por conta de uma. Então vamos fazer o processo ao contrário agora, não é, Olga? Vamos mudar a direção e mudar o rumo, fazer uma outra rota. Porque Isso. tem aquelas pessoas que estão no atoleiro e podem estar num carro 4x4, mas ficam patinando, ficam patinando, ficam Ela patinando, ficam tem patinando. tudo para dar certo. Tem tudo. Exato, Tem tudo para alcançar exatamente. os sonhos, tem tudo para alcançar seus objetivos, tem tudo para voar. Ela tem tudo na mão. E ela não consegue. Minha amiga, estamos chegando nos minutos finais aqui da nossa Tá? live. Passou muito rápido, muito Muito, rápido. muito. Vamos fazer as considerações finais aqui para a gente poder fechar e deixar uma conclusãozinha aqui para a galera. Sim. Primeiro eu queria apresentar, gente, o nosso check-up da saúde funcional, que ele também fala sobre o ecossistema, tá? Então a gente verifica isso também. O que que acontece? A gente, ah, não, tava tão bom, Porra, né? Raquel, semana que vem mais. E quando a gente faz o check-up, a gente consegue perceber qual o seu nível de saúde funcional. E a gente solicita também para que algumas pessoas do seu meio estejam fazendo esse check-up também, para a gente poder conhecer quem são aquelas pessoas que estão próximas de você. Para a Exato. gente entender, para a gente ter um pouco de empatia e tentar te entender, te compreender por que que você está, né, naquela Isso. situação. A Exato. partir daí, a gente também apresenta uma ferramenta chamada perfil comportamental. E aí entra o Homer Simpson. E aí entra o equilibrista ou o cavaleiro, como é que é? O cavaleiro de Jedi. Cavaleiro Jedi, né? Então, assim, a gente vai conhecendo vocês e vocês também vão se apropriando e se percebendo. E a gente consegue trabalhar o autoconhecimento, Exato. tá? Então, a partir daí, a gente também consegue organizar com ferramentas que a gente consiga analisar qual é o que você realmente quer para você, qual é o seu propósito, qual é a sua missão, qual a sua escala ali que você tem que estar fazendo de esforço e impacto para alcançar aquilo que você quer, Exato. né? E tudo isso a gente consegue construindo junto com vocês. Então, eu convido para que vocês façam o nosso check-up da saúde funcional. Tá na nossa bio do Instagram, né? Quero agradecer também, Lu, por mais essa live, que era como a gente falou, vai ser sensacional. Essa live Exato. vai ser Nós muito estávamos boa, empolgadas para essa live de hoje. É. porque a gente sabe o quanto que impacta, né, o nosso meio social nas nossas vidas. A gente precisava compartilhar esse conhecimento com vocês. Exatamente. Porque não vale nada a Gratidão. gente ter um conhecimento e guardar para a gente. Então, como diz o nosso mentor, a gente quer entregar para o mundo, a gente quer entregar para vocês. E eu quero aproveitar a oportunidade aqui, agradecer a Olga, minha colega de mentoria, minha colega de profissão, minha amiga querida, essa pessoa sensacional, uma profissional excepcional. A todos vocês, nossos seguidores, também. Obrigada. Ellen, Obrigada a querida, todos que sempre ficaram com a gente até o final. Gratidão, Lu. Um beijo. Boa noite. gratidão. Fiquem com Beijo. Semana Deus. que vem
mais um pilar, espiritualidade, que vai ser sensacional também. Gente, é o pilar mais novo que chegou pra gente. Assim, a gente já sabia, mas agora a gente tem embasamento científico para. Olha que coisa mais linda. Quarta-feira que Exatamente. vem. Beijo no coração, Beijo. uma ótima Beijo. noite e até semana que vem. Até Bye, semana que bye. vem. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.